Nesta pré-aula, nos aprofundaremos no estudo do Sexto Mandamento à luz do Novo Testamento por meio dos ensinos de Jesus. Veremos que cometer homicídio é muito mais do que o ato físico em si. A Bíblia aponta que odiar o irmão é assassiná-lo no coração. E a pergunta é: como esse ensino afeta a nossa vida de adoração e comunhão com Deus? Estudaremos agora. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estou muito feliz em ter você aqui de novo conosco para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estudaremos a lição de número 4, cujo título é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. É bom lembrar que durante esse trimestre estamos analisando os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus, onde está registrado o Sermão do Monte. E depois de um caminho percorrido, adentraremos agora em uma parte mais prática desse discurso de Jesus. Estudaremos agora o capítulo 5, versículo 21 ao versículo de número 26. O nosso texto áureo, acompanhe comigo, nos diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22, a parte A. Na tradução NVT, lemos o texto assim: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, na corrigida diz racá, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo, uma punição eterna. Na versão NTLH, o texto diz assim: Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada. É interessante perceber como os tradutores, eles fazem utilização nas traduções de algumas interpretações. Na corrigida, nós temos a tradução literal, que é racá. Na NVT, nós temos uma tradução mais dinâmica, ele diz estúpido. E aqui na NTLH, que é uma paráfrase, ele fala aqui, qualquer um que disser a seu irmão, você não vale nada. E com isso a gente começa a ter uma dimensão do que significa essa expressão semita, racá. Você não vale nada, você não é ninguém, você é um imprestável. O texto prossegue, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Esse texto aqui, ele encontra uma explicação em outro versículo bíblico que está em 1 João capítulo 3, versículo de número 15. O evangelista João, ele captou muito bem o que Jesus estava querendo ensinar quando nessa parte do seu discurso ele proferiu tais palavras. Diz o versículo: quem odeia seu irmão é assassino. Jesus está trazendo o mandamento não matarás para uma dimensão mais profunda. Não é só o ato físico de cometer o homicídio, mas fala de um sentimento no interior do coração. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, será julgado e condenado não só perante o tribunal dos homens, sobretudo perante o conselho, o juízo de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nessa passagem para o público presente? Já vimos aqui como João ele interpreta essa passagem, como foi que ele recebeu esse ensino de Jesus. Mas em palavras mais simples, o que Jesus estava transmitindo para aquele povo? Os presentes tinham um conceito errado do que era o sexto mandamento, não matarás. Eles estavam limitados pela interpretação dos escribas, dos fariseus. Agora Jesus está levando eles a uma nova dimensão. Eles se consideravam moralmente mais santos, mais puros do que os homicidas. E Jesus está dizendo algo mais ou menos assim do tipo: vocês se acham muito diferentes,
moralmente falando, dos assassinos. Nunca sentiram ódio? Será que vocês nunca odiaram alguém? Será que no coração de vocês não há essa raiz aí de amargura brotando, esse ódio crescente? Nunca desejaram que alguém morresse? Não se rebaixaram frequentemente ao ponto de desprezar ou até caluniar os outros? São as expressões do ódio, são as manifestações da ira. Toda essa ira difamatória está na raiz do homicídio e faz com que um homem zeloso tome consciência de que moralmente não é diferente de um assassino de verdade. Quantas pessoas, à luz do que Jesus está falando aqui, nós não já matamos em nosso coração? Ele está trazendo a multidão para esse entendimento. Não andem de nariz empinado. Não sou como os demais homens, roubadores. Não sou como os demais homens, eu não mato ninguém. Portanto, nunca quebrei o 6º mandamento. Perante esse mandamento, eu sou inocente diante de Deus. Aí Jesus traz essa ideia que está expressa no mandamento, que estava entulhada por meio da tradição oral, e confronta as multidões. Faz com que os presentes façam uma autoavaliação e cheguem à conclusão: de fato, não somos melhores do que um assassino, do que um homicida, porque desejamos a morte do nosso próximo. Às vezes, odiamos pessoas com todas as nossas forças. A ira que Jesus condena aqui nesses versículos, ela tem um significado. Ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais, palavras de baixo calão, calúnia, desprezo, desdém, ou não só agressões verbais, mas também físicas, ferir ou matar. E quando falamos sobre ira, há 4 aspectos típicos inerentes a esse pecado. O primeiro deles é a disposição da vontade. A ira, a raiva, em suas manifestações pecaminosas, é mais do que um sentimento. É o sentimento dominando a razão. É o sentimento extravasando por meio de atos, de ações. Em segundo lugar, o motivo errôneo, que pode se configurar em ato de vingança, em um desafeto pessoal. É quando a raiva ela é nutrida, ela é adubada, é regada no coração. Em terceiro lugar, as expressões excessivas e desordenadas, isto é, aquelas explosões momentâneas. Aquele momento que nós perdemos o controle para a ira e falamos o que não deveríamos falar. Tomamos atitudes que nunca faríamos se estivéssemos controlados pelo Espírito. Nós damos lugar à ira, e a ira se manifesta de forma pecaminosa. E o quarto aspecto inerente à ira, ao pecado de se enraivecer e extravasar isso de forma pecaminosa, é o fácil abraço ao desprezo. Como nós desprezamos tão facilmente aquela pessoa ou aquelas pessoas que odiamos. São algumas características da ira condenada por Jesus. Qual é a recomendação bíblica diante de tal atitude pecaminosa? O Salmo de número 37 e o verso 8 nos diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Quantas vezes você agiu por ira e os frutos dessas ações foram benéficos? Quantas vezes na sua ira você tomou atitudes que lhe beneficiaram ou beneficiaram o seu próximo? Sempre conduz ao mal. É o que o texto bíblico está nos alertando aqui. Portanto, nós devemos evitar a ira e rejeitar a fúria. A verdade prática nos diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Aqui nós temos o problema
que é ser dominado, perder o controle para a ira, e nós temos o antídoto, que é o ensino do evangelho. A palavra dominar, entre outras coisas, significa poder de controle. O homem de Deus deve estar consciente que agir dominado pela ira leva à prática de pecados irreparáveis. Por que é que a ira produz pecados irreparáveis? Porque tem certas palavras que magoam, que machucam mais do que agressão física. E há palavras ditas que jamais podem ser voltadas atrás. Elas permanecem lá como um espinho na carne de quem as ouviu e também como um peso na consciência de quem as falou. A ira, quando extravasada de forma pecaminosa, produz pecados irreparáveis no sentido de que quando alguém fere outra pessoa a ponto de matá-la, a outra pessoa, a vida que se esvaiu, que foi tirada, nunca mais voltará. Então são pecados irreparáveis. Temos aqui alguns exemplos bíblicos, como Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5 ao 6, ele matou o seu irmão e o princípio de tudo aquilo ali foi a ira. O seu semblante decaiu. Ele não aceitou a condição de Abel ser aceito e ele não. E ele se irou. E aquela ira, ela cresceu ao ponto de dar o fruto do assassinato. Nós temos também aqui Simeão e Levi, filhos de Jacó, que dizimaram toda uma família por conta da ira. Gênesis 49, versículos 5 e 7, temos Amã, lá em Esté, capítulo 3, versículo 5, Mardoqueu não se curvava diante dele, e isso provocou ira no seu coração. Ele quis matar todos os judeus, e principalmente Mardoqueu, ao ponto de preparar uma forca para aquele homem irreverente, aos olhos dele, né? Que não se curvava, que não lhe prestava uma aceitação, que não lhe prestava uma reverência. Temos ainda o caso de Herodes, no Novo Testamento, quando percebeu que foi enganado pelos magos, assinou um decreto na sua ira para que toda criança de 2 anos abaixo fosse morta. Mateus capítulo 2, versículo 16. Temos também o sumo sacerdote e os seus companheiros, que diante do discurso de Estevão, ardiam em ira, rangiam os dentes, e essa ira provocou o assassinato de Estevão por apedrejamento. Atos capítulo de número 7, versículo de número 54. E eu falei que a ira é o problema, e se deixar dominar por ela é algo terrível. O antídoto é o ensino aplicado da palavra de Deus. Eu vou lhe dar aqui pelo menos 2 textos para você degustar. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 22, versículo 24 ao 25. Como eu consigo parar essa maldade que muitas vezes brota e quer crescer em meu coração e se extravasar, ganhar forma, força, através de palavras e ações? Primeiro conselho bíblico: não, é o que diz o texto bíblico, viu? Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Primeiro passo: comece a cortar certas amizades. É o conselho bíblico. Pessoas que são iracundas, pessoas que são impacientes, pessoas que, por qualquer motivo, quer praticar o mal, quer se vingar, pessoas que estão cheias de rancor e de ódio, destas pessoas, afasta-te. Porque cedo ou tarde você será contaminado pelo ódio e pela raiva. Em segundo lugar, nós devemos nos encher do Espírito. A ira, ela faz parte das obras da carne. Mas o antídoto está no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo de número 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 5 diz também: bem-aventurados os que choram,
porque, melhor dizendo, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o antídoto, olha o contraste entre o súdito do rei, aquele que obedece a Cristo, aquele que honra o seu rei, aquele que é sal da terra e luz do mundo, e aquele que se entrega à devassidão, à vida de pecado e sucumbe diante da ira. Há um grande contraste. Um é dominado pelo pecado e o outro pelo Espírito. Temos 3 pontos aqui. O primeiro deles, o evangelho não é antinomista, e esse ponto aqui ele vai tratar sobre a questão de que alguns dizem que por agora vivermos no tempo da graça, não se precisa mais de lei. Nós estamos desobrigados de obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Não existem regras. Eles fazem da graça uma anarquia. Não se submetem à autoridade de Cristo, não se submetem à autoridade bíblica e, em nome da graça, utilizam a liberdade para a libertinagem. Em nome da liberdade, eles cometem pecados terríveis. São os antinomistas. O antinominismo, dentro de sua expressão, já em seu conceito de definição, significa aquele que é contra a lei. E nós veremos que Jesus, de fato, não aboliu a lei do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpriu a lei e ele, na condição de cumpridor, deu ao povo, legou aos presentes ali naquela ocasião do discurso do Sermão do Monte, também para toda a igreja, o espírito da lei. Olhando para Cristo, nós temos a real interpretação do Antigo Testamento e devemos assim obedecer às suas palavras. Então, o cristão, ele é alguém livre, mas ele exerce essa liberdade como servo de Cristo. O tópico de número 2 vai falar sobre a cólera, é o primeiro ato para o homicídio. E em terceiro lugar, a oferta do altar e a desavença. Para que você entenda, dentro do subsídio, eu coloquei como adendo os seguintes tópicos: a ira, um sentimento condenado por Jesus, e aqui nós veremos a explicação do versículo 21 a 22. O segundo tópico é a oferta no altar e a desavença. Aqui a gente vai ver o versículo 23 ao 24. E por fim, nós temos aqui a urgência da reconciliação. E nós veremos este ponto presente no versículo 25 e 26. Este subsídio, ele está disponível na descrição do vídeo. Se os irmãos quiserem um subsídio completo, o subsídio mais robusto, mais profundo, teologicamente, é só os irmãos conhecerem a ferramenta EBD. No momento que gravo esta aula, nós estamos fazendo os últimos preparativos para o lançamento da ferramenta EBD. Provavelmente, quando esta aula for ao YouTube, a ferramenta EBD já estará disponível. Nesta ferramenta não teremos só um subsídio mais completo do que esse que disponibilizo para os irmãos aqui gratuitamente no vídeo do YouTube, mas também teremos slides, material para marketing, divulgação. Teremos ainda um curso de escola bíblica dominical ministrado pelo pastor o Anderson Silva, que é um especialista em EBD, além de vários outros recursos, como conferências, aulas ou aulões no início de cada trimestre. Vai ser bênção para você. Clica aí embaixo e vai conhecer a ferramenta EBD. Meus irmãos, prosseguindo em nosso estudo, nós vamos falar aqui sobre o primeiro tópico do subsídio, que é a ira, um sentimento condenado por Jesus. Versículo 21 e 22 diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Ele está trazendo aqui à memória o sexto mandamento e a interpretação dos escribas e mestres da lei. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, Jesus está corrigindo a interpretação limitada dos escribas e fariseus. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Algumas considerações precisam ser feitas aqui. A primeira delas é que os versículos 21 a 48 do capítulo de número 5, com frequência,
são chamados de 6 antínteses, porque todas as 6 sessões começam com alguma variação de: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Antítese é uma figura de linguagem e ela serve para potencializar a expressão ou um enunciado, uma declaração, por meio da relação entre os sentidos opostos. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, falaram assim, desse jeito. Mas eu agora estou lhe trazendo a real interpretação, a interpretação correta, a interpretação total do texto bíblico. Quando Jesus ele está falando isso, né? Vocês ouviram, mas eu lhes digo. Jesus ele não está aqui trazendo um novo ensino, anulando o Antigo Testamento. Preste atenção na expressão. Quando Mateus ele quer fazer menção de um texto que está escrito, ele diz assim: está escrito. E aqui ele não usa essa expressão. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Então o problema não é o que foi escrito, não é o que está revelado, mas é a interpretação que os mestres da lei deram ao que está escrito. Jesus ele está mostrando que o ensino dos fariseus provinha de uma fonte contaminada e agora ele estava oferecendo ao povo água limpa. Vocês ouviram o que foi dito, mas agora está aqui a real interpretação. Está aqui todo o peso e a extensão do mandamento. E ele condena, dentro desses versículos, de forma veemente, a ira. A ira pecaminosa, ela é condenada por Jesus. Já trouxemos aqui, na verdade, no texto áureo, uma definição do que seria a ira. E vamos ampliar essa definição, trazendo aqui mais algumas considerações e também uma ilustração. Em primeiro lugar, a ira presente em Mateus capítulo 5, versículo 22, significa ira cultivada. Significa algo que está presente no coração e é regado, é adubado. É algo que alguém está cuidando, esperando colher um fruto. Essa ira significa malignidade alimentada no ser interior. Não é uma ira de justiça, é um sentimento perverso, é um sentimento terrível que está sendo ali cultivado. Jesus ele condena a manifestação da ira sem motivo e depois também condena a manifestação dessa ira em palavras. A ira se manifesta em ações e também em palavras. Biblicamente, odiar o seu irmão é cometer homicídio, como vimos em 1 João capítulo 3, versículo 15. E a ira, ela está associada, está ligada ao orgulho, conforme Provérbios 21 e 24, a crueldade, conforme Gênesis 49, 7 e Provérbios 27, do 3 ao 4. A ira também está fortemente associada a lamentações e linguagens indecentes. A ira está associada a maldade e contenda, conforme Colossenses capítulo 3, versículo de número 8. Se fôssemos aqui ilustrar o que seria a ira, poderíamos compará-la como a um ovo que, guardado em um lugar de temperatura adequada, no seu tempo, produzirá um pintinho. Então, se a ira está sendo chocada em seu coração, creia e tenha convicção disto. Cedo ou tarde, o pintinho vai nascer. Cedo ou tarde, essa ira que está sendo cultivada aí, essa planta venenosa, ela dará o seu fruto amargo. É por isso que o cristão, ele não se limita só a evitar o ato exterior, mas ele sonda o próprio coração e pede a Deus que, por meio do seu Espírito, arranque pela raiz esse mal, que é a ira pecaminosa. Mas a gente está falando aqui de ira pecaminosa e de ira que é baseada em uma justiça. Como é que a gente distingue isso? Porque a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta. A Bíblia fala que Jesus, em várias ocasiões, ele foi muito rígido e agiu até com uma certa ira contra os escribas e fariseus. E o que é que diferencia a ira baseada na justiça da ira pecaminosa? A primeira procede do amor e da justiça.
tendo em vista o bem daquele contra quem é exercida. A ira contra o pecado não é necessariamente contra a pessoa, mas contra o ato pecaminoso. E aquele ato pecaminoso coloca a pessoa debaixo de uma condenação. Agora olha a diferença. A raiva pecaminosa é egoísta. Ela emana do orgulho e deseja o dano, o mal daquele contra quem é dirigida. A ira só é lícita quando queima contra o pecado. Isso equivale ao zelo pela glória divina. Quando Jesus ele foi ofendido, ele não se irou pela ofensa pessoal que recebeu. Ele se irou contra o pecado, contra a injustiça, quando viu que os cambistas estavam fazendo da casa de Deus covis de ladrões salteadores. Ele se irou com essa situação, mas nunca contra uma ofensa pessoal. Pedro ele vai dizer que quando ele era ofendido, ele não revidava. Quando ele era maltratado, ele não ameaçava. O que ele fazia? Ele se entregava a Deus. E essa palavra ali que Pedro disse, entregar a Deus, diz respeito que Jesus colocava a sua vida na dependência e na direção de Deus. Não só a sua vida, mas também a vida do ofensor. Deus julgaria aquela situação. Então há uma diferença entre a ira pecaminosa e a ira que é baseada na justiça. A ira, ela se manifesta em palavras. E Jesus utiliza duas palavras aqui que são difíceis para nós hoje alcançar o significado delas. A primeira é racar e a segunda é louco. Jesus ele vai dizer no texto que todo aquele que chamar o seu irmão de racar, ele será réu de juízo. E olhe que a palavra racar, ela tinha uma forte associação com o ato de cuspir. Parece até estranho a gente pensar sobre isso. Por que essa palavra ela tinha associação com o ato de cuspir? Porque no contexto semita, essa palavra, quando pronunciada, aquele que falava enchia a boca de saliva. Eu não sei nem imitar. Dentro da linguagem deles lá, racar está associada a esse ato de cuspir. No contexto semita, essa palavra também tinha uma alta significação de desprezo. Equivale a chamar o próximo de imprestável, ridículo, ignorante. Só que era muito mais profundo, muito mais severo naqueles dias chamar alguém de racá, de ignorante, de imprestável, do que hoje. O sentido era mais pejorativo. Spurgeon diz que chamar um homem de racá é matá-lo em sua reputação. Nós temos ainda a palavra louco. É a segunda expressão da ira, em forma verbal. A palavra louco era um insulto gravíssimo. Mais uma vez, eu repito, dentro do nosso contexto, a gente perde um pouco assim do peso do semitismo presente, da expressão idiomática presente no texto. Mas esse termo para os judeus significava um rebelde contra Deus. Quando você chamava alguém de louco, você dizia, isso é um rebelde. A ira de Deus está sobre essa pessoa, é um apóstata. Desse modo, aquele que fazia uso de tal agravo remetia ao outro a condenação do inferno. Isso é um louco, um apóstata, está condenado ao inferno. E Jesus diz, olha, quando você faz isso, você se submete a juízo. Você corre o risco de condenação. A ira está ganhando forma por meio de suas palavras. E Spurgeon diz que chamar alguém de louco é matá-lo quanto às suas características mais nobres. E aqui há um ponto de reflexão. Porque a ira manifesta, principalmente em palavras, machuca muito. Muito. E às vezes, o alvo de nossa ira, extravasada em palavras, não são pessoas distantes, como no trânsito, no mercado e nas filas de banco. Nosso alvo são as pessoas mais próximas. Pai, mãe, filhos, irmãos. Você quer exemplo? Eu vou lhe dar alguns aqui. É o filho que amaldiçoa os pais, ainda que ele não fale, mas lá no coração. Ele amaldiçoa os pais porque eles lhe privaram do uso do celular. Celular, não, vamos dormir.
Não vai mais jogar esse jogo demoníaco, Free Fire. Não vai mais jogar isso. Traz o celular. Não vai estar assistindo esse povo aí da internet, de cabelo azul, que erotiza as crianças. Não vai estar mais assistindo esse tipo de gente, não. Traz o celular. No coração, o filho amaldiçoa o pai. Outro exemplo são os pais que, em vez de corrigir os filhos na justiça, proferem indignações contra eles. Em vez de mostrar o caminho bíblico, o que é certo, os pais dizem: esse menino é um demônio, esse menino não presta, esse menino é terrível, esse menino não tem jeito. Meu Deus, meu Deus, é o cônjuge que fere gravemente seu companheiro com palavras mortais. Tem coisa que você diz à sua mulher, tem coisa que você diz ao seu esposo, que fere muito mais do que um tapa. Você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Essas palavras muitas vezes são mortais. Elas acabam com o afeto dentro do casamento. Elas matam o outro interiormente. É um membro de uma igreja local que vocifera interiormente palavras de condenação, de murmuração, de desdém, de desprezo contra os líderes, contra a igreja e contra os seus semelhantes, contra os seus irmãos de banco. Como nós precisamos atentar para o que Jesus está ensinando aqui. É muito sério. Você pode até estar pensando, o irmão aí está exagerando. O irmão aí está forçando o texto. Não. Eu estou trazendo o texto à nossa realidade. A ira é condenada. E agora nós veremos dois exemplos práticos dados por Jesus. De que quando a ira se manifesta, ela nos coloca sobre condenação. Ela rompe a nossa comunhão com o próximo e com Deus. É o segundo ponto do subsídio. A oferta e a desavença. Também é o segundo ponto do subsídio, melhor dizendo, da revista. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Olha o versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que é que você vai fazer? Deixa a oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Jesus ele traz uma ilustração dentro de um contexto religioso. Está aqui um adorador diante do altar, trazendo sua oferta no altar que estava no templo, é o contexto dos dias de Jesus. Mas quando ele estava ali oferecendo a oferta, ele se lembrou que tinha um irmão ofendido. Qual era a atitude dele? É o que Jesus vai passar a dizer. A atitude desse homem que se lembrou que ofendeu alguém é deixar a oferta ali e ir resolver a situação com o irmão. E depois de resolver a situação, ele vai voltar e vai oferecer o seu sacrifício. Porque, sabe qual é o problema? Esse problema é tão antigo e tão presente. Os que estavam ali ouvindo o discurso pela primeira vez enfrentavam esse problema e nós hoje também. Os homens gostam de substituir a integridade, a pureza e o amor por cerimônias. As cerimônias aqui. Como se as cerimônias encobrissem o pecado. Mas Jesus não aceita nada disso. O que está acontecendo ali, se há um pecado, se há uma desavença, não passa de uma cerimônia morta. Primeiro ele olha o ofertante. Depois o Senhor atenta para a oferta. Olha alguns versículos da Bíblia Sagrada e vejam a prova disto. Isaías 1, versículo 10 ao 15, a Bíblia diz: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Deus está falando aqui para o povo de Israel, chamando eles de governantes de Sodoma. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Não é literalmente aqui para Sodoma e Gomorra, porque olha a expressão aqui, para que me oferecem tantos sacrifícios? Era para o povo judeu. Pergunta ao Senhor,
Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Problema não era a oferta, não era a cerimônia, era a iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. E ele vai dizer, ao final do versículo 15, suas mãos estão cheias de sangue. Ele está olhando para o ofertante primeiro, para depois atentar para a oferta. Amós, capítulo de número 5, versículo 21 ao 24 diz: eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O Senhor quer santidade. Isso nos leva a alguns pontos de reflexão, pelo menos 4. Em primeiro lugar, o homem não consegue encobrir a iniquidade e maldade arraigada no coração, mesmo que ofereça o melhor dos sacrifícios. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Não adianta dar um dízimo mais gordo, está em adultério. Não adianta contribuir para uma construção da igreja, está em pecado. Isso não vai encobrir a sua maldade. Não adianta. Não adianta chegar cedo em todos os cultos e ser fiel, participar dos cultos 7 vezes na semana. Não adianta. Isso não encobre iniquidade. É preciso resolver primeiro o problema para depois ir para a adoração. Segundo, o homem não pode compensar o mal praticado oferecendo uma oferta mais gorda e indo mais à igreja. Foi o que acabei de falar. Terceiro, somos mais propensos a lembrar quando temos algo contra os outros do que quando fizemos algo que ofendeu os outros. Algo que ofendeu alguém. Parece que o nosso olhar é voltado para nós mesmos. É por isso que no celular, antigamente tinha só a câmera atrás. Aí colocaram a câmera na frente aqui, é a selfie. A nossa vista se volta só para nós. Ele me feriu, ele me magoou, e a gente lembra disto. Agora, quando ferimos alguém, nossa memória é fraca. É o que o texto, uma das implicações que emanam do texto. Em quarto lugar, se verdadeiramente, e eu quero crer nisso, estamos preocupados com nossa raiva, com esse sentimento pecaminoso do coração, não deveríamos também nos preocupar com as ocasiões em que provocamos esse sentimento nos outros? Não é só tentar conter a raiva, é se preocupar com aquilo que a gente fez aos outros. Eu feri alguém. Alguém está nutrindo ódio de mim. Alguém não está ceando por minha causa. Alguém não está em comunhão por minha causa. Eu preciso ir lá e resolver essa situação. Parece que pedir perdão dói, né? Parece que pedir perdão machuca. Porque pedir perdão é engolir o ego. É reconhecer o erro. É reconhecer a falha. E a gente precisa muito disso, irmãos. Nós precisamos muito disso. Jesus está dizendo, se você estiver lá no altar e se lembrar lá no altar que você machucou alguém, pare o que você está fazendo imediatamente. Vá se reconciliar com essa pessoa. Vá, cuide, depressa. Depressa, para que não seja só
mera cerimônia morta, o que você faz durante o culto na igreja. Em terceiro lugar, nós temos a urgência da reconciliação. É o que vai dizer o versículo 25 ao 26. Diz: entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus agora ele está utilizando uma metáfora na esfera jurídica. Ele salta do âmbito religioso e vai para o jurídico. E na época de Jesus, assim como em séculos mais recentes, quem não pagar suas dívidas poderia ir para uma prisão até pagar a quantia devida. Enquanto estivesse preso, certamente não recebia nenhum dinheiro e, portanto, dificilmente conseguiria quitar a dívida e recuperar a liberdade. Antes de falarmos sobre a urgência da reconciliação, quero mencionar aqui dois equívocos de interpretação presentes nesse versículo por parte de alguns. O primeiro é que a igreja romana, e você sabe a quem eu estou me referindo quando falo de igreja romana, utiliza esse texto indevidamente, ensinando que ele sustenta a doutrina do purgatório. Porque o texto ele vai dizer assim: eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então há um purgatório depois da morte, onde o homem paga pelos pecados cometidos em vida, e depois de purgar todos os pecados, ele é inserido no céu. Isso é um equívoco, e a gente vai explicar por quê. O segundo equívoco de interpretação é que alguns meios, alguns ramos, utilizam esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, como uma base para o universalismo, que é a doutrina que ensina que no fim de tudo, todos serão salvos. Entretanto, não é isso que o texto está ensinando. Quando eu dou essa significação ao texto, eu estou negligenciando o contexto e a intenção de Jesus. O texto está ensinando a urgência da reconciliação. Todo versículo está construído sobre essa ideia. A urgência da reconciliação. O ensino de Jesus ele está insistindo aqui em uma ação imediata. A raiva é maldosa. E ela é terrível, ela é ruim. Ela nos coloca na posição de réu. O julgamento de Deus é certo. Portanto, nós devemos eliminar o quanto antes a ira de nosso coração. Há uma urgência, uma celeridade no que tange a reconciliação. E isso nos leva a alguns pontos aqui de reflexão. O primeiro deles: em todos os desacordos, devemos buscar e estar ansiosos pela paz. É o primeiro ponto de reflexão que emana desses versículos. Segundo, há pessoas que adiam o perdão ou pedido de desculpas até o momento em que irão adorar a Deus ou até o momento antes de participar da ceia. Essa atitude, além de duvidosa, é muito perigosa. Ah, irmão, então quer dizer que eu só devo perdoar o meu irmão se eu for levar sacrifício para Deus no templo? Você quer dizer que eu só devo perdoar o meu irmão, arrancar essa ira do meu coração quando eu for adorar e participar da ceia? Errado, isso é muito perigoso. Há uma urgência, deve fazer isso já, agora. Há uma celeridade nisso aqui, é perigoso. Porque a qualquer momento você pode partir ou o rei pode voltar. E se você for achado com esse tipo de sentimento no seu coração, você será julgado e condenado. É o que o texto está ensinando. E em terceiro lugar, é uma dúvida que muitos terão em sala de aula. Suponhamos que eu seja o infrator. Não é o meu dever, ou melhor dizendo, suponhamos que o infrator comete uma falha. Não é dever daquele que foi ofendido perdoar? Lógico que é. A resposta está em Mateus capítulo 6, versículo 12, versículo de número 14, e Mateus capítulo de número 18, versículo 21 a 35. Quem é que deve o perdão? Quem é que deve perdoar? Quem é ofendido e também
o ofensor. Esse texto vai ensinar, esses versículos que citei aqui, vai ensinar isso. É dever de perdoar tanto o que foi ofendido como o ofensor. E diante de tudo aquilo que falamos aqui, eu quero concluir com alguns versículos. Qual deve ser a nossa atitude frente aos maus sentimentos de nosso coração? Qual é que deve ser a sua atitude? Antes de trazer aqui esses versículos, eu quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Aproveita, clica no link aí embaixo e vai conferir o curso Pregador e a Pregação. Estava tão empolgado aqui no ensino da lição que quase ia me esquecendo de mencionar essas bênçãos aqui para vocês. Você vai estar abençoando a gente e também vai estar sendo abençoado. Tanto quando você curte e compartilha, quanto conhecendo e assinando o curso Pregador e a Pregação. Primeiro versículo. Não seja cheio de ira, mas cheio do Espírito. É o que diz Efésios capítulo 5 e 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tenha as suas ações, os seus atos, a sua vida dominada pelo Espírito e não pela ira. Em segundo, nós temos a posição de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. A oração é um meio pelo qual nós vencemos os sentimentos ruins do coração. Em terceiro, nós temos uma inspiração. Nós temos um modelo prático do que é benevolência, do que é uma ação contrária a matar, uma ação contrária à ira. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a nossa inspiração. E por fim, o nosso dever. O exemplo que deve ser dado por aqueles que servem a Deus. 1 João capítulo 3, versículo de número 18 diz: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não é assassiná-los no coração, mas é dar a nossa vida por eles. Glória a Deus. Concluímos assim mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se essa aula foi bênção para você, e eu tenho certeza que foi uma bênção muito grande para mim. Compartilha aí o que é que você achou dessa aula, ou diga aí, irmão Murilo, cheguei até o final. Deixa o teu comentário, interage conosco. É uma bênção ter você aqui. Tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, uma ótima semana e não se esqueça, Ferramenta EBD é bênção para você e abra a jaula.